estabelecia uma perseguição diária aos discípulos de Jesus, os seguidores do caminho como eram conhecidos. Odiados, execrados, rechaçados, os seus encontros com eles eram cada vez mais vigiados e observados pelos que se alegravam em fazer o mal ao próximo. Todavia, o Mestre incomparável aparecia em espírito aqui e ali, sustentando os heróicos esforços cristãos, alimentando as esperanças e fortalecendo os corações, dando-lhes força para perseverarem em seu nome para a glória de toda a humanidade. Narra o evangelista que, visando amainar a dor da separação, saciar a sede da água e a fome do pão que ele tanto lhes ofertou, eles começaram a se reunir ao final do dia e ao redor da mesa em que ceavam, recordaram em mente e coração, em corpo e alma, realizando conversas iluminadas e leituras edificantes em torno dele. Eram nesses momentos que eles alimentavam-se novamente com aquele amor que tanto os extasiou. E ao final desses encontros, eles sentiam um novo alento em seus corações. Eles percebiam um novo brilho nos seus olhos. Preenchia-lhes um novo júbilo, dando-lhes a certeza em seus íntimos de que lhe encontrariam com ele. Ele conosco novamente, caminhando entre nós, impregnando-nos com a sua presença e levando-nos com os seus ensinamentos. Encontrar Jesus, reavivar a mente e o coração em torno dos seus feitos, permanecer nele ontem, hoje e sempre, abrindo as portas do nosso lar para tê-lo conosco, é proporcionar uma felicidade indescritível a toda a nossa família, estabelecendo o primeiro passo em seu caminho, cuja permanência nos conduzirá ao seu reino de amor. Senhor, hoje, amigo, é um daqueles dias em que lembramos dos momentos de quando você estava conosco, de quando caminhava aqui em nosso plano na Terra, nos oferecia em cada minuto, em cada ação, em cada momento, a tua luz. Luz que se traduzia em exemplos, em ensinamentos, em comportamento, oferecendo a cada um de nós tudo de que precisamos para vencermos não os outros, não ao mundo, mas a nós mesmos, para buscarmos fermentar em nós esta luz e vencer o nosso espírito. E a sua paz, que aqui, como antes, preenche e envolve a todos nós, possa nos convidar para te ouvir, para te sentir, para estar contigo mais uma vez, Senhor. Porque onde se reúnem aqueles
que te buscam. Desde os tempos remotos dos profetas, aí você está. Que assim seja. Tudo na vida de Jesus traz para nós um ensinamento em torno da humildade. Até hoje não foi possível aprendermos, compreendermos ou até mesmo alcançarmos tudo que Ele nos trouxe e naturalmente não vai ser possível diante da distância que existe entre nós e Jesus. Mas é interessante observar o esforço que nós, que estamos distante dele, desde quando ele veio, estamos tentando de alguma forma compreendê-lo, entendê-lo, buscá-lo, alcançá-lo. Esse foi o esforço de Mateus, foi o esforço de Marcos, foi o esforço de Lucas, foi o esforço de João. Sabemos que Jesus não veio, não esteve presente somente na época que ele esteve encarnado. A época dos profetas, todos eles, médiuns de Jesus, já nos era oferecido o seu Evangelho. E se pudéssemos resumir o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, numa palavra, Kardec, na época, em 1857, trouxe uma frase para que se pudesse pautar o compromisso, o comportamento, a busca de um espírita. Fora da caridade, não há salvação. Era, de certa forma, também uma palavra, uma frase que traduzia o sentimento da época. E tinha o contexto da época, do século XIX. Mas se nós pudéssemos resumir o Evangelho numa palavra só, se pautássemos desde o nascimento dele, ou até antes, se quisermos lá com os profetas, até o desencarne e posterior, e até os dias atuais, nós poderíamos muito tranquilamente escolher o ensinamento primeiro e o ensinamento último. E o ensinamento durante, para pautar a vida de Jesus, o ensinamento e tudo que ele buscou nos trazer. Humildade. Tão desconhecida entre nós. A humildade para os dicionaristas de hoje é qualquer pessoa que é pobre, que tem dificuldades financeiras, que está miserável, que apresenta condições nenhuma. É a pessoa humilde. Não foi bem assim que Jesus pautou a humildade. Segundo os espíritos superiores, a virtude é excelsa. Todas as virtudes provêm da humildade, que é o contrário do orgulho que conhecemos tanto. O orgulho a gente conhece bastante, se fazer acima dos outros, pensar em melhor, essas coisas a gente conhece bastante, a sociedade está cheia disso. Mas a humildade é tão distante, que nem em termos de dicionário nós temos a compreensão dela natural, porque o dicionário é a cultura daquele povo, é a expressão daquele povo em palavras, e nós não sabemos expressar, entender e sentir a humildade. Naquela época as pessoas também não entendiam muito, não. Na época de Jesus. E talvez por isso nós temos o Evangelho de Mateus, falando sobre Jesus. O de Marcos, falando sobre Jesus. Lucas, João, falando sobre Jesus. Atos dos Apóstolos, que fala sobre Paulo de Tarso. E o registro de todas as cartas que foram encontradas do Paulo, algumas do Pedro, Tiago e alguns outros, que nem mais ou menos não seriam deles mesmo. Mas eu fico
a meditar com nossos benfeitores. E Maria? E Maria de Nazaré? Será que não seria interessante um registro sobre a vida dela? Será que não teria algo para nós aprendermos? Não teria algo para que nós pudéssemos entender melhor a humildade? Porque para entender a humildade é assim. Nós estudamos a vida desses luminares, a vida de um Vianney, a vida de uma Rita de Cássia, a vida de um Francisco de Assis, a vida de uma Catarina de Sena. Cada um deles vão trazer um raio da humildade, uma cor da humildade, entendendo que ela é um espectro de milhões de cores e possibilidades. Então a humildade da Rita é diferente da humildade do Francisco de Assis, do Egídio de Assis, da Catarina de Sena. É diferente. Nós vamos aprender com cada um o ângulo da humildade, é claro. Porque Francisco, na época, era um líder. Não que ele se colocasse como um líder, jamais Francisco de Assis se colocou como um líder. Se esforçou, tentou, buscou, fez de tudo para não ser líder. Mas as pessoas o convergiam para isso. E ele nos trouxe a humildade de quando a pessoa está nessa condição, nesse contexto de líder. Nós vamos encontrar a Rita de Cássia numa humildade muito específica, ali naquela região violenta, naquele cenário violento. Nós vamos encontrar Vianney num cenário que era padre, na humildade que ele poderia exercer nessa condição e nesse contexto de padre, de Ars. Por isso ele é chamado de cura d'Ars. Cura é a palavra de padre e d'Ars, a cidade lá da França. É interessante. Mas seria tão interessante a humildade de Maria estar aqui para nós também, de alguma forma entendermos ela que foi mãe de Jesus. E nós voltamos então no tempo. Vamos àquele dia quando Lucas estava muito interessado em trazer as anotações. Paulo de Tarso já tinha conversado com ele para fazer o Evangelho. O Evangelho diferente de Mateus, porque o Evangelho de Mateus eram anotações dos ensinamentos, muitos, de Jesus. Mas o Paulo tinha estado com Maria de Magdala, tinha estado com o próprio Mateus, lá em Cafarnaum, quando ele voltou de Damasco. Ele tinha estado com pessoas outras que estiveram com Jesus em Cafarnaum, e cada um trazia uma visão. E Paulo, naquela imensidão de inteligência dele, percebeu que cada pessoa trazia um ângulo de Jesus muito próprio, muito pessoal, muito vivo, o ensinamento daquele momento, daquele instante. Seria bom trazer esses relatos. Quantas pessoas andaram com Jesus? A própria Maria de Magdala tinha muitos ângulos, muitas coisas que seriam interessantes. E conversando com Lucas, então, se colocou a fazer isso. E naquele dia estava Maria, em Éfeso, dizem os benfeitores, e Lucas vai com alguns outros, João, o evangelista, e alguns outros que estavam ali para conversar com ela, para que ela falasse sobre Jesus, a visão dela sobre Jesus. É então que nós temos o pequeno extrato, os pequenos registros que falam de Jesus na infância e na mocidade. Na mocidade um fato só, aquele no templo, e na infância alguns coloridos a mais, como do nascimento, os pastores, algumas coisas assim. É interessante, porque Maria não falou do que ela sentiu quando estava grávida de Jesus. Em nenhum momento. Maria em nenhum momento falou dela. Em nenhum momento falou dela mesmo, dela própria. Os benfeitores explicam que antes, o que é possível saber de Maria, ela já muito dócil, muito meiga e muito envolvida com as Escrituras,
que seus pais passavam. Buscava nas suas orações a vinda daquele Senhor, daquele Jeová, que tanto se falava dos profetas, particularmente Isaías, que ele viria. Mas não era um desejo assim, vem, que o Senhor vem. Não. Isaías relata que ele ia curar as feridas. Ele ia aliviar as dores. Ele ia socorrer os aflitos. Ia ser luz sem fim. A vida nunca mais ia ser a mesma. A bondade ia permanecer para sempre depois dele. Era um cenário transcendente. E ela queria muito que isso acontecesse para socorrer aqueles aflitos que ela socorria. E se encontrava na condição, para ela, de não conseguir socorrer. Aqui era uma pessoa doente, que ela visitava, e queria tanto poder aliviar aquela dor. Ali era uma pessoa aflita, era viúva, não tinha quem a auxiliasse, dependia da caridade alheia. Ali era um órfão, ali era um outro drama, ali era um outro conflito. E ela, fermentando esse desejo dentro dela, ela queria aliviar a dor, ela queria socorrer aqueles que ela via. Transbordava esse sentimento em Maria de Nazaré. Até que um dia, o seu benfeitor, num sonho, conversa com ela e avisa: Maria, o Senhor vai vir. Ela fica jubilosa, porque o Senhor vai encarnar o que ela tanto esperava e tanto pedia. Sim, Maria, vai vir por você. E ela fica apreensiva, mas eu não tenho condições, eu não sou uma pessoa que possa estar trazendo o Senhor. Não, Maria, vai ser por você. E ela coloca que seja feita então a vontade do nosso Pai. Que seja feita a vontade dele. Dentro dela, ela não se sentia capaz, de forma alguma. Ela pedia para que ele viesse, mas não por ela. Para que viesse agora, para que socorressem eles, mas que não que fosse filho dela. Não que ela não o quisesse, ela não se sentia na condição de possível de ser mãe do Senhor. E aconteceu naturalmente, como acontece, a concepção. Nunca mais Maria foi a mesma. Porque a gravidez traz desses fenômenos. É um espírito que vai encarnar. Esse espírito traz a sua luz, ou a falta dela. Traz as suas emoções, ou o desequilíbrio. Traz os seus pensamentos. Traz o seu psicológico, o seu comportamento. É evidente que ele está ali numa posição passiva, não ativa, mas ele continua vivo. O espírito vibra, irradia, sente, mesmo adormecido. E a mãe passa a ter esses efeitos. Imaginem, pois, os efeitos de 9 meses com Jesus. A luz de Jesus fluindo por Maria. Ela agora vai a quem está doente. Mas é diferente. Agora a luz transborda dela. Ela tem que tomar cuidado. Porque se ela abraça o doente pode sair pulando. Como a sogra de Pedro, em que Jesus teve que ter um cuidado imenso. Visitando a sogra de Pedro. Oi, tudo bem? E só tocou na mão.
Se dá um abraço, a sogra de Pedro dá cambalhota e já vai para a cozinha. Só tocou na mão. E aí depois, 1h30 depois, está ela na cozinha, bem, o Simão Pedro que via as coisas, falou, ué, mas você está de cama há tantos dias? Ué, do nada? Ele percebeu que não foi do nada, foi Jesus. Mas Jesus só tocou na mão. Maria percebeu isso. Que agora fluía por ela uma luz, uma energia que transcendia. Se ela ia na casa de uma pessoa doente, como Jesus, na casa da filha de Jairo, ela tinha que ficar quietinha, sem se movimentar muito, sem se expandir muito. Senão a pessoa que estava doente no quarto já sai. Ó, tô boa, hein? Tô boa, já tô bem. Tinha que ter um cuidado imenso. No falar, que cuidado no falar. Porque agora conversar com Maria era conversar com Maria e Jesus. Imagina. Com Maria e Jesus. Então, se ela falasse 10 segundos, a pessoa já podia ficar estática, que nem Maria, a irmã de Marta, irmã de Lázaro, na casa de Betânia. Se ela falasse muito, 10 minutos depois a pessoa estava já estática ali, meia hora, ficava que nem o Emmanuel, até de noite lá parado, sem saber o que aconteceu. Tinha que ter muito cuidado, muito cuidado. 9 meses de profundo cuidado para filtrar a luz de Jesus. Para filtrar a luz dele. Para dosar. Jesus está acostumado a filtrar a luz dele. Já é um espírito puro. Ele sabe, ele gradua, dá só uma gotinha aqui, só um copinho, 10 ml para você. Pronto. Jesus gradua. Mas Maria, por isso que o benfeitor veio falar, olha, ele vai vir por você, né? Olha bem. E ela então teve os seus cuidados. 9 meses de cuidados. Não falou um traço dela. Um traço dela para o Lucas. E ninguém perguntou também. Isso é o que é o mais interessante. Maria, e você? Como é que foi? Você, nada assim? Sentiu nada? Hã? Não. Ninguém perguntou. Porque Maria se apagava tanto que era impossível enxergá-la. 9 meses assim. E nenhum registro. Ninguém que tivesse com Maria, né, nesses 9 meses e falou, olha, deixa eu contar. Quando ela estava grávida, eu estava doente. Estava paralítico, não conseguia mais andar, sei lá o que houve. Depois que ela me visitou, eu fiquei bom. Quem? Nenhum relato. Não teve nenhum? Teve. Teve. À distância, perto, igual a Jesus. Quando o centurião foi lá falar do filho, foi encontrar com ele lá em Caná, para falar do filho. Meu filho está doente. Eu vou lá. O centurião estava de cavalo. Então ele foi rapidinho, voltava rapidinho. Eu vou lá. Vamos nós aqui terminar e vou lá. O centurião chegou em casa feliz da vida. Feliz da vida porque Jesus ia vir. Não precisava. Não precisava. Porque o filho já estava bom. E aí fala, não, já está bom. Eu saí daqui, tá quase morrendo. Procurar Jesus por isso. Mas tá bom. Que horas que ele ficou bom? Ah, foi X horas. Ah, tá. Entendi. X horas. X horas é a hora que eu falei com Jesus. Tá explicado. Sei lá como, mas à distância, né? Ele curou meu filho. Maria era assim também. Como trazer isso? Difícil. E como se não se enxerga? Ela estava em Éfeso, naquela casinha lá, simples, singela. As pessoas procuravam Maria, porque Maria era mãe de Jesus. Era quase uma veneração, uma unção, uma adoração. Vou ver a mãe de Jesus. Mas esperavam ver, né, a mãe de Jesus. Nem imaginavam absolutamente nada sobre Maria. Aí chegavam naquela unção, né? Maria, mãe de Jesus. E ela tão assim, tão Maria da Silva, não Maria, mãe de Jesus, e sentava, conversava.
A pessoa chegava, conversava, falava com ela, saía e esquecia que era mãe de Jesus. Esquecia, mas... Ué, poxa vida, esqueci, era tão comum, tão normal, como se estivesse falando com a Maria da Silva. Tá tudo bem, tá tudo jóia. Ninguém que registrou, nem a si próprio, que foi lá falar com ela. Que coisa fantástica, eu fiquei assim. Eu estava até sentindo uma dor aqui, eu fui para lá porque eu estava doente e fiquei melhor. Não. Ninguém que associava. Ninguém. Nenhum. Umzinho. Não. Ninguém. Que capacidade de Maria de se apagar. Uma das situações, dos ensinamentos de Jesus sobre o humilde se apaga. Faz o bem de tal forma que ninguém consegue ver. A mão esquerda, a mão direita, não consegue. A humildade é tão profunda que não consegue ver. Mas Maria se apaga de tantas formas diferentes que é impressionante. É impressionante. Como pode? E é um fato que os benfeitores falam. Não somente o fato de Maria ser Maria, ela, médium fluídica, como pessoa que é, ela por si só poderia oferecer a luz que cada um precisasse, sozinha, por si só. Mas existia um outro detalhe que eles falam. Muito interessante. Maria nunca estava sozinha. Não digo de espíritos tão somente. Os benfeitores falam e narram que havia como uma espécie de Jesus do lado dela. Era uma energia que tinha forma de Jesus e a acompanhava. Porque Maria tinha saudade de Jesus, natural que assim o fosse, correto? Era o filho amado. Então ela tinha muita saudade, mas não era de Maria que vinha essa forma, apesar de ser possível. Nossa mente cria formas com detalhes, desenhos, cores, vida de muita profundidade. Charles Ledbetter era um bispo anglicano. Hoje não deve ser mais porque desencarnou, pode ter mudado, mas pode ser também ainda um bispo anglicano, lá da Inglaterra. Era um médium que conseguia ver as energias mentais. E teve um dia que ele falou, vou fazer um teste. Vou falar para uma amiga minha lá de uma outra cidade, para que ela possa mentalizar o filho dela que está doente. E foi lá no hospital e ficou do lado do filho que estava doente. E a mãe, que já tinha saudade, passou a projetar com a sua mente que o filho ficasse bom, que ele se curasse, que ele ficasse saudável. E o Ledbetter está lá do lado da cama, quando de repente vê a mãe, não fisicamente, a imagem da mãe energeticamente entrando no quarto do hospital e ficando do lado do filho. E ele já tinha ficado, digamos assim, surpresíssimo com isso, porque era uma imagem perfeita da mãe. Qualquer médium vidente que olhasse, não atentasse, ia achar que a mãe estava desencarnada e estava do lado. E ele olhou, achou assim muito curioso, mas achou mais interessante quando uma energia negativa passou no corredor e ele olhou a energia, uma névoa entrando no quarto. A mãe, imagem fluídica, foi até a energia e fez assim, como se tivesse vida, jogando para fora do quarto. Ficou conhecido como formas pensamento, o nome desse fenômeno. E André Luiz e Manuel Filomeno de Miranda, através do Chico e do Divaldo, trazem algumas considerações sobre isso. Mas isso não é o nosso assunto de hoje, não. É só para explicar o fenômeno que nós descobrimos agora, hoje, nesse instante, nesses momentos de Maria, que tinha uma imagem de Jesus ao seu lado. Agora, se nós
espíritos ainda tão inferiores, ainda galgando os degraus da compreensão da humildade, uma virtude tão tranquila, excelsa. Tem até um monte de luminar que vem aí e nos traz ela. Imaginemos então como seria o pensamento de Jesus para oferecer à sua mãe a sua companhia o tempo todo nessa imagem fluídica. Os nossos benfeitores relatam que essa imagem ficava ao lado de Maria o tempo todo. E quando Jesus vinha em pessoa, quando era um problema, uma dificuldade maior, ele vinha em pessoa e ela mediunizava Jesus. Então ela mediunizava a energia de Jesus, muitas vezes, porque era médium fluídica, transmitia essa energia de Jesus, e muitas vezes era médium de Jesus, de fato, ele ali presente e ela mediunizando. Ninguém que percebeu isso. Ninguém que percebeu que Maria, agora com Jesus desencarnado, estava da mesma forma que Maria, quando estava na gestação. Jesus, a luz, o envolvimento, tudo de novo. As pessoas iam doentes, saíam de lá, chegavam entusiasmadíssimos com aquela unção e adoração, e saíam de lá. Maria, então tá, tudo bem, Maria, tá jóia, tchau, dona Maria da Silva. Ai, tranquilo, sem aquela referência, sem aquelas coisas. E se vinha com problema e Maria conversava, às vezes ela nem conversava, só ouvia, e o problema se solucionava na cabeça da pessoa. Acho que a Maria não falou nada, então eu mesmo consegui. Foi bom eu vir aqui. Como a pessoa não conseguia ter a visão profunda, acreditava-se ela mesma ou o acaso que tinha feito. Nenhuma cura ali, no momento. Muitas das vezes a pessoa ia com a sua dificuldade e no dia seguinte melhorava. Jamais ia conseguir associar que foi a Maria. Jamais. Porque aquilo foi tão... De repente foi João. Quando eu conversei com o João falou do Evangelho e de repente foi João. Maria não. Maria a gente conversou um pouquinho, eu bebi uma água com ela, um pãozinho, não teve nada ali. Ali não. Ali não pode ter sido não. Ninguém que conseguiu perceber que Jesus estava do lado de Maria. Ninguém que conseguiu perceber que ela tinha uma imagem fluídica de Jesus, o qual a consolava, a envolvia. Era como se Jesus estivesse ali presente, fisicamente, em espírito. Ninguém que percebeu. Os fenômenos aconteciam a todo momento, não mais 9 meses. Muito mais que 9 anos. E ninguém percebeu. E Maria também não falou. Nem deixou-se falar. Nem deixou que a sua mão esquerda, seu braço esquerdo, nada soubesse do que acontecia. Se apagou. Total e completamente. A ponto de não termos nenhum traço sobre Maria no Evangelho. Precisaria de um Evangelho sobre Maria. Uma biografia, um livro, uma vida, obra de Maria, de quem estivesse de fora. Ela jamais iria falar, é óbvio. O humilde não fala de si mesmo, é óbvio. Nenhum. Nada. O que temos é graças à espiritualidade superior, aos benfeitores, aos luminares que nos trazem e nos apontam. Olhe Maria. Quer aprender sobre humildade no ângulo de uma mãe. Uma mãe que tem a dor da perda de um filho. E que mesmo assim, o filho, que é Jesus, e mesmo assim, consola, alivia, ampara, na noite de sexta-feira,
na noite de quinta-feira, na noite de sábado, quando aconteceram os momentos fatídicos sobre Jesus, a prisão da quinta para a sexta, a angústia na casa de Maria Marcos, a aflição, ninguém sabia o que estava acontecendo. Maria consolava. Maria consolava. Na sexta, o desencarne cruel, a crucificação, a flagelação, a coroa de espinhos. Maria tudo acompanhou do início ao fim. À noite, o consolo. Ela consolando Maria de Magdala. Ela levando as pessoas que estavam ali inconsoláveis, pelas dores imensas, acerbas demais, que tinham presenciado. No sábado, quando ele aparece a Maria de Magdala, elas foram ao túmulo. Maria as conduzia sem que nenhuma delas percebesse, na sua mansidão, na sua mansuetude, na sua condição de mansa como Jesus trouxe como virtude, pacificando aquelas senhoras que acompanhavam Jesus. Nenhum registro sobre isso também. Que humildade é essa? Em que você consegue sair do campo das suas dores para aliviar ao outro que está sofrendo tanto quanto você. Ela sofria porque era Jesus o Filho amado. As outras sofriam porque tinham Jesus como filho, como irmão, como um pai. Mas a dor maior era dela. Que humildade é essa que faz esquecer de si mesmo para aliviar a dor do outro? É Maria de Nazaré, sem registros. Está tudo no Evangelho, mas não tem nada no Evangelho. O Evangelho salta aos olhos Maria de Nazaré, ao mesmo tempo que oculta tudo sobre Maria de Nazaré. Nesses momentos, onde nos nossos dias o orgulho é colocado num pedestal, é elencada a condição de tudo de bom que deve se buscar para a sua vida e que você deve cultivá-lo para ser A, B, C, D. Nesses dias de sociedade tão distante de tudo que Jesus trouxe, trazer Maria de Nazaré, a nossa vida, a nossa reflexão, a nossa meditação, aprender humildade com ela que foi mãe de Jesus e teve suas dores imensas e carregou muitos sem que ninguém percebesse. É muito valioso. Nesses dias tresloucados, ter Maria como norte, como uma visão de humildade dentro do que ela, na vida dela, pôde nos oferecer e pode nos oferecer mais ângulos quando tiver outras vidas, é uma bênção. Possamos então trazer esses exemplos de humildade, essa vivência de humildade de Maria, seus comportamentos, seus exemplos, à luz
do que ela passou, viveu e trouxe para nós, para os nossos, para as nossas vidas. Para que estejamos, de alguma forma, de algum modo, com algo da humildade conosco. Que seja o conhecimento que um dia, bem regado, adubado, com o sol, vai se transformar numa belíssima planta. E um dia vai florescer. Dia chegará que vai frutificar. E vamos poder oferecer esses frutos aos outros, sem que ninguém saiba que somos nós que estamos oferecendo esses frutos. Iniciemos, pois, nessa sementinha pequena, que é o conhecimento, guardando-a em nosso coração. E o tempo, se nós cultivarmos ela, vai fazer maravilhas. Muita paz a todos. Senhor, te agradecemos, amigo, pela oportunidade que tivemos de estarmos aqui hoje reunidos para aprender contigo, com os teus mensageiros aqui presentes, um pouco mais do teu Evangelho, conseguindo dessa forma trazer aqueles dias sublimes para hoje, nos transportando no tempo e estando contigo alguns minutos que sejam. Obrigado, Senhor, por essa bênção. A Ti rogamos que essa luz que nos envolveu aqui na manhã de hoje possa, Senhor, abraçar, preencher todos esses espíritos aqui presentes. Possa essa luz fortalecê-los na caminhada para Ti. Que esta paz que aqui nos preenche possa, Senhor, iluminar o caminho de volta, nos permitindo o retorno contigo, em paz e segurança aos nossos lares. E assim seja.